é aquilo que nós estamos aprendendo sobre o reino de Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, nós precisamos aprender a não nos preocupar tanto com as coisas deste mundo. Eu trouxe essa mensagem e eu vou terminar. Essa aqui é a 5ª mensagem sobre o reino de Deus. E eu creio que hoje nós vamos fazer um grande final, para que as pessoas possam entender. Porque se você não entender o reino de Deus, dificilmente você vai desfrutar dele. Porque nós temos que entrar no reino de Deus já, para que nós tenhamos já a garantia de quando nós sairmos desta vida, já irmos para este reino e viver lá eternamente com o nosso rei. Esse é o objetivo. Então nós trouxemos 5 mensagens. A primeira mensagem foi sobre a cultura do reino. A segunda foi sobre a justiça, né, do reino. A terceira foi vale a pena ser santo, foi isso, né? Justo, E a quarta foi a provisão do reino. E hoje, entrando no reino de Deus. Como que eu faço para entrar neste reino, né? É apenas vir à igreja? Não, existe algo que nós temos que entender, para que nós possamos entrar neste reino verdadeiramente. E eu creio, a palavra de Deus diz que nem todos entraram ainda no reino de Deus. Por quê? Conhecereis a árvore pelo fruto. Nossa mensagem começa lá em Marcos 10, versículo 14 e 15. Entrando no reino de Deus. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Isso aqui é sério. Se nós não recebemos o reino de Deus como uma criança, nós não podemos, ele diz, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus, nunca nós entraremos no reino de Deus se não o recebermos como criança. Será que nós recebemos o reino de Deus? Será que nós somos como criança, né? O que é ser como criança? Eu vou falar um pouco disso agora e daqui a pouco, lá na frente, eu vou falar mais um pouco dessa criança. Como uma criança recebe, então, o reino de Deus, as coisas de Deus? A criança recebe em humildade, dependência e confiança. A criança, ela é humilde, ela não tem orgulho, ela não tem nada que impeça. Ah, é desse jeito? Tá bom, é desse jeito. Ah, está escrito? Então vai ser, é o que está escrito. Não questiona. A criança não questiona as coisas que lhe é ensinado. Você vai pegar uma criança hoje, né, pequenininha, né, apesar que hoje elas estão bem sabidas, né? Elas são inteligentes, elas às vezes conhecem mais do que a gente. Dá um celular para a criancinha, rapidinho se desenvolve o negócio. Mas não tem experiência, né? Não tem experiência nenhuma. Hoje eu até vejo pessoas colocando crianças para pregar, para falar, como se isso fosse uma coisa. Eles confundem muito, né? A criança tem que brincar, a criança tem que correr, né? Elas podem até ter o ministério delas, né? Mas isso vai ser desenvolvido com o passar do tempo. Elas não têm maturidade, elas não têm experiência suficiente para ocupar. Eu nunca vi, né? Nós não vemos na Bíblia crianças pregando. Jesus chama quando eram crianças, até Moisés, né? Deus escondeu ele, Davi, o próprio José. Então Deus escolhe quando são crianças. Porém, ele vai trabalhando, essas crianças foram crescendo, 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 e até que chegar o dia de realmente começar o ministério deles, Gideão, e assim por diante, Daniel, né? Então, nós vemos que Deus chama, sim, as crianças, mas ele, com o tempo, vai ajudando, vai
vai formando, eles precisam crescer, precisam obter experiências de vida para que eles possam ser usados realmente como, né, um pregador, como profeta, seja lá o ministério que Deus deu a ele. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós que Ele quer que nós aceitemos o reino como uma criança. Não precisamos ser crianças, mas nós temos que enxergar as coisas como a criança enxerga. É uma coisa simples o reino de Deus, não é complicado. E outra coisa, uma criança, ela é 100% dependente dos pais. Uma pessoa que realmente entra no reino de Deus, ela se torna dependente 100% do reino de Deus. Todas as coisas que ela irá fazer, tudo aquilo que ela vai assumir na vida dela, ela está dependendo daquilo que o reino de Deus decidir por ela. Outra coisa, confiança. Se eu dependo, eu vou confiar. Então, a criança, ela confia no pai e na mãe. Você pode estar lá numa piscina funda, você disser para a criança vê você, se joga, ela vai se jogar. Por quê? Porque ela confia no pai e na mãe. Eu te seguro. E eles vêm com tudo. Bebezinho, você pode jogar, eles se jogam. Por quê? Porque eles confiam no pai. Assim também nós temos que confiar no reino de Deus. E nós vamos ver o grande problema hoje que nós enfrentamos com a religião. A religião não fala do reino de Deus. Eu vou falar algo novo hoje para vocês. Aparentemente parece meio herege, mas vocês vão entender que próprio Jesus falou isso. A nossa prioridade é buscar o reino de Deus e sua justiça. Não precisa abrir, mas está lá em Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Irmão, quem está dizendo isso? Jesus. Presta atenção, marque isso. Buscai, Jesus disse, buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós já vimos o que era isso, né? Nas mensagens anteriores, mas eu quero trazer uma visão para você quando Jesus fala isso. Por quê? Porque se preocupam com comer, lá no versículo 31 ele vai dizer, o comer, beber, vestir. Por que vocês estão preocupados com comer, beber, vestir, né? Porque, a não ser que você esteja fazendo coisas erradas. E aí vem consequências, vocês se preocupam, porque o salário do erro vai trazer consequências ruins para nós. Mas se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa temente a Deus, você é uma pessoa que está de acordo com a palavra de Deus, você não tem que temer nada, não tem que ter medo. Essa é o grande segredo de estar no reino de Deus. Você é dependente do reino. Eu só vou receber aquilo que o Pai me mandar, aquilo que o Rei me mandar. Eu vou ter aquilo que Deus permitir. Eu sou dependente e eu confio que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. E ele disse também, Isaías, se deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Se o Senhor for o teu pastor, nada vai te faltar. Deus não promete riquezas, Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Agora, a riqueza vai depender da sua entrega, da sua dedicação, do teu conhecimento, de você saber usar, né, o talento que Deus deu. Cada um de nós temos um talento. Deus nos deu esse talento. Agora, cabe a cada um de nós investir nesse talento para que você cresça cada vez mais. Mas lembre-se, a quem é muito dado também será mais cobrado. Voltando. São essas coisas que estimulam as pessoas a não confiar em Deus. Então, quando uma pessoa ela está à procura de coisas, ela está preocupada com as coisas da vida, né? Se vai faltar dinheiro, se vai ter dinheiro para comprar isso, se você vai ter comida, se você vai casar, se você vai comprar o carro, se você vai ter isso ou aquilo.
Então, isso impede das pessoas conhecerem o reino de Deus. E a grande maioria hoje na igreja, ela procura a igreja, porque é feita essa propaganda televisiva, rádio e assim por diante, agora via plataformas, né, da internet, em que você vá à igreja para receber aquilo que você precisa. Mas o Senhor disse, não, em primeiro lugar, vocês precisam buscar o meu reino e a minha justiça. Eu garanto a vocês que essas coisas vos serão acrescentadas. Então isso tira as pessoas do foco, aquilo que Jesus mandou. Jesus nunca, presta atenção, Jesus nunca nos mandou buscar Ele em primeiro lugar. Jesus nunca, você não vai encontrar na Bíblia nem Jesus falando para buscar Ele, Jesus em primeiro lugar. Você vai encontrar sempre Jesus falando, busque o meu reino em primeiro lugar. O meu reino é assim, o meu reino é assim, o meu reino está aqui, meu reino, meu reino. Você vai encontrar Jesus fazendo propaganda do reino dele e não dele. Calma, daqui a pouco eu vou falar de Jesus. Não, isso é blasfêmia. Calma, esse é o grande erro nosso. De nós não apresentarmos o reino e só apresentarmos o rei. Está ficando hoje, as pessoas hoje estão ficando desinteressadas pelo reino de Deus, porque só querem o rei, porque só quer aquele que abençoa. Mas Jesus falou, não, eu sou o rei, mas eu quero que vocês busquem em primeiro lugar o meu reino. Eu, rei, vou lhe dar todas as coisas. Mas é ensinado, nós falamos isso, pregamos isso, evangelizamos, falamos para as pessoas buscarem a Jesus. Busque Jesus, que Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo, mas Jesus falou, não, eu disse para vocês buscarem o meu reino em primeiro lugar, e a minha justiça, que eu, o rei, lhe darei todas essas coisas. Há uma diferença. Irmão, nós temos mais de 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo. É a religião que mais cresce no mundo, é a religião muçulmana. Estão pegando, estão vindo, vocês viram lá que aconteceu aquele negócio do Talibã lá, né? Muita gente fugiu de lá, só que isso é de propósito também, porque muitos países estão recolhendo essas pessoas que estão sendo, só que todas elas são o quê? Muçulmanas. E elas estão indo para os lugares e vão continuar sendo o quê? Muçulmanas. O muçulmano não cresce como o cristianismo. O cristianismo nós vamos, pregamos, tal. O muçulmano cresce na família, eles vão crescendo, tem filho, casa, mas e só aceita ser muçulmano e assim por diante. Então, eles são a religião que mais cresce no mundo. E nós sabemos que há umas vertentes ruins nessa religião muçulmana. E eles não estão preocupados com Jesus e nem querem conhecer Jesus. Eles já têm o Maomé, né? Já tem Alá e está tudo certo. Para que eles vão atrás desse Jesus se eles já têm? Porque não adianta chegar para o muçulmano e falar de Jesus. Nós queremos trazer o muçulmano, ou seja, outra pessoa de qualquer religião, nós temos que apresentar em primeiro lugar o seu reino. Apresente o reino à pessoa, que as pessoas vão se interessar a entrar nesse reino. E para entrar nesse reino a gente sabe que só existe uma condição. E qual é essa condição? Aceitar Jesus. Entendeu? A pessoa vai querer entrar no reino, por quê? Porque no reino de Deus ela vai ter todas as coisas. Por que os muçulmanos têm uma linha lá que você tem que morrer? Se você morrer em nome de Alá, você vai ter não sei quantas virgens, 12 virgens? 10 virgens, uma coisa assim. Eu esqueci a quantidade. O cara fala, pô, vou morrer, homem-bomba. Aqueles homens-bombas, eles morrem, né? Em nome de Alá, e depois, quando eles morrem, eles vão encontrar lá no paraíso e vão ter direito a essas 72. Meu Deus, vai dar conta? O cara fica, opa, veja, cabeça das pessoas, né? A religião ensina isso, mas para eles estão
morrendo, eles estão morrendo em nome de Deus. Vocês podem ver que todo mundo diz, né, que toda religião leva a Deus, toda religião fala de Deus, mas nós sabemos que só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Jesus falou, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então vamos lá. Então Jesus nunca nos mandou buscá-lo em primeiro lugar. É pregado sobre o rei, tá certo, temos que pregar sobre Jesus, não está errado, mas ninguém foca o reino que o rei controla. Então Jesus falou, olha, vocês precisam desfrutar deste reino, mas, porque o reino te dá tudo que você precisa, mas nós sabemos que para entrar nesse reino, precisamos fazer algo. A igreja fala sobre Jesus e não o reino de Deus. As pessoas cada vez mais estão ficando desinteressadas do Evangelho. Vocês, que Jesus, tem que aceitar Jesus. E quando eu aceito a Jesus, irmãos, presta atenção, nós sabemos que aceitar Jesus é aceitar a palavra de Deus. Não está errado pregar Jesus, claro, temos que pregar Jesus. Mas eu estou dizendo para as pessoas lá de fora. Se você falar, olha, você vai vir para Jesus, mas como que é? O que Jesus quer? Jesus agora, você não pode, tem que andar em santidade, agora você não pode mais fornicar, você não pode mais prostituir, você não pode mais se encaixaçar, você não pode se drogar, você não pode fazer isso, você não pode fazer eu seguir Jesus. Agora apresente o reino para eles primeiro. O que tem no reino? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Você não vai precisar fazer isso, você não vai se preocupar, porque o reino de Deus te dá isso. Prega a Bíblia, está lá nos evangelhos. Jesus mandou pregar o reino de Deus. Aí ele fala, eu quero entrar neste reino. E como que eu faço? Aí precisa aceitar Jesus. Aí você vai falar de Jesus. Aí a pessoa se interessou. É como o vendedor, né? O vendedor mexe apresenta a mercadoria, tal. Olha, ela faz isso. Aí no final, não vamos falar de preço agora não, vamos falar da mercadoria. No final ele fala o preço. Mas isso aí você pode pagar em 10 vezes, em 12 vezes. Olha, eu vou fazer a simulação e vai. Faz a pessoa se interessar primeiro pela mercadoria, que já é 50%, 60%, 70%. Depois o cara ele olha para quantas vezes? Quantas vezes mesmo? Então eu vou comprar. E vai lá e faz o carnezinho. E nós não fazemos isso. Nós chegamos para as pessoas, já falamos do preço. Porque existe um preço para entrar no reino de Deus. O preço da santidade, o preço de largar o mundo. E nós apresentamos esse preço e as pessoas, irmãos, não estão mais interessadas em Jesus. Eles querem lugares onde você não precisa pagar o preço, né, de se santificar, porque sem santidade nós não veremos a glória de Deus. E as pessoas preferem um lugar onde não fala desse preço. Por isso que não se prega mais contra pecado, não se fala. A igreja hoje está tudo, né? Eu acho engraçado hoje, na hora da oração, o pessoal nas igrejas apaga a luz, fica uma luzinha. Para que trevas? Para que trevas? Para que invocar trevas? Para que, irmãos? Veja que as pessoas estão criando clima, as pessoas estão trazendo coisas do mundo para que as pessoas se satisfaçam por aquilo que vê. Mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A fé não está alicerçada naquilo que eu vejo, a fé está alicerçada naquilo que eu ouço. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Então a igreja hoje, a religião, a igreja que tem religião, existe a igreja evangélica verdadeira, que pregam o reino de Deus, e existe a igreja que prega essas coisas aí, que falem de Jesus, fala da palavra. Você vê muito coach, né? Autoajuda, psicologia, e assim por diante, terapia dentro da igreja, é como a gente diz, né? Freud está explicando as coisas. Freud explica todas as coisas dentro da igreja hoje, não é mais o Espírito Santo. Então eles colocaram essas coisas para que as pessoas fiquem na igreja. Mas o objetivo desses que fazem isso é um só, irmãos. É um só, nós vamos ver isso mais daqui adiante. É ter condições financeiras. Tem um objetivo,
não tem o objetivo de fazer as pessoas conhecerem o reino de Deus. Por que eu tenho que conhecer o reino de Deus aqui? Porque é onde, como que eu vou para um lugar que eu não conheço? Muitos vão chegar no último dia, está lá em Mateus capítulo 7, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, curei enfermos, fiz sinais e maravilhas. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, como que eu vou para um lugar que eu não conheço? Como que eu vou morar para um lugar se eu não conheço o rei de lá? Se eu não sou súdito desse rei, como que eu vou chegar lá? Eu preciso conhecer o reino de Deus. O Senhor diz, de todas as coisas, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. Aí sim todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você vai para um lugar, presta atenção, quando você vai para um lugar viajar, você escolhe um lugar, eu vou para tal lugar. Você está preocupado, irmãos, com quem é o governador daquele lugar, quem é o prefeito daquele lugar? Você está preocupado? Alguém se preocupa para saber dessas coisas? Você quer ir para aquele lugar para desfrutar o melhor daquele lugar. Então, pegue essa ideia. Se você quer que uma pessoa se interesse pelo rei, apresente a ele o lugar onde esse rei governa e o que acontece nesse reino. O que você tem de direito neste reino. As pessoas, quando nós, por exemplo, eu vou me aposentar, eu vou morar em tal lugar. Antes você vai lá e vê. Mas por que você toma essa atitude de morar em tal lugar? Eu não chego hoje e vou falar, vou me aposentar e vou morar em uma cidade aí qualquer no Nordeste. Eu vou lá para a Bahia, Salvador. Vou morar em Salvador. Nunca fui lá. Nunca fui lá. Eu não faço isso. Para eu morar lá, primeiro eu vou lá, eu conheço o lugar, mas para eu morar lá eu preciso ter o quê? Eu tenho que crer que lá também eu vou conseguir viver. E assim que nós escolhemos o reino de Deus, nós sabemos que no reino de Deus, Deus vai nos acrescentar todas as coisas. Amém? Então, nós podemos pegar essa analogia. Nós não vamos para um lugar passar férias, porque nós decidimos. Nós fomos na internet, nós vimos fotos, nós vimos depoimento de pessoas, até mesmo de amigos que já foram. E quando a gente gosta daquele lugar, a gente sempre volta, de vez em quando, naquele lugar novamente. Temos que falar do reino de Deus para as pessoas. E aí sim, do seu rei. Elas irão perguntar, como faço para entrar no reino? Aí sim fale que só por intermédio de Jesus. Então, nós estamos perdendo, irmãos, pessoas do mundo, nossos familiares, porque nós queremos falar somente de Jesus, somente do Rei, e nós não falamos daquilo que Jesus nos mandou falar. Nós vamos ver tudo isso na Bíblia. Você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus falando, me busque em primeiro lugar. Ele disse, buscar em primeiro lugar o meu reino. Mateus 22, de 1 a 14. Jesus pregava o reino e falava de suas maravilhas. Ele veio fazer propaganda do reino, irmãos. Jesus sempre fez propaganda do reino. Olha lá. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para os seus filhos. Imagine o que tinha nesse lugar, Só coisas boas. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Veja que a propaganda que Jesus fala do reino é de vida o quê? Abundante, fartura, fartura. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. É o que está acontecendo. Ninguém quer o reino, o pessoal quer trabalho, 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 trabalho.
Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-os e os mataram. É isso também. Vai falar de Jesus, vai falar do reino, o pessoal está xingando por aí. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Por que volta a maldição, né, irmãos? Se levanta contra o reino de Deus, você vai ver. As pessoas hoje estão se levantando. Como que eu posso me levantar contra o reino de Deus? Pecando. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés, lance-lhe para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então veja que quando Jesus ele veio, falava por parábolas, e ele sempre fazia uma analogia do reino de Deus. Nós vamos pegar várias parábolas onde Jesus falava do reino de Deus. Primeira coisa, ele mostrou para nós a abundância. No reino de Deus temos tudo o que nós precisamos e não falta nada, é fartura, né? Antigamente eu achava errado essa palavra, fartura, parecia que estava faltando, né? Que o pessoal do interior fala farta, está fartando arroz, está fartando fartura, eu achava que era de faltar as coisas, né? A cabeça de criança. Então, Deus sempre fez a propaganda, Jesus fez a propaganda, sempre de que o reino de Deus teria fartura, porém, não eram pessoas qualquer que iriam entrar neste reino. Nós tínhamos que estar aqui, quer dizer, as vestes, nós tínhamos que ter uma vida limpa, uma vida santa, sem sangue, sem derramamento de sangue, sem pecados. Foi para isso que Jesus morreu, para nos santificar. Vamos lá. João capítulo 10, versículo 7. Jesus não é o reino, ele é o rei. Ele é a porta. Então, quando você apresenta o reino de Deus com fartura, ele fazia propaganda do reino, as pessoas vão querer conhecer esse reino, quer dizer que se eu entrar no reino, eu não preciso mais me preocupar com coisa alguma? Verdade. São palavras de Jesus. Leia lá Mateus 6, você vai entender isso. Quer dizer que se eu estiver no reino de Deus, eu nunca mais vou precisar me preocupar com coisa alguma? Nunca mais. Eu quero entrar nesse reino, mas existe uma porta. E quem é essa porta? Jesus. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Mais um. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Vai até 10. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou com abundância. Veja, o reino existe, mas existe uma porta para entrar neste reino. E Jesus falou: eu sou a porta. Quem que é Jesus? A palavra de Deus. Muitos são chamados, mas poucos serão os escondidos. E aqueles que ali adentrar terão vida e vida com abundância. Agora, por quê? As pessoas hoje, mesmo dentro da igreja, estão passando por muitas dificuldades em todas as áreas da sua vida, porque não ainda entraram no reino de Deus. Uma pessoa que fica ansiosa, uma pessoa preocupada, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que está tentando decidir as coisas por conta própria, essa pessoa, ela não está no reino de Deus. Ela está participando de uma religião. Ela acha que tem que fazer isso, ela acha que tem que fazer aquilo. Irmão, nós no reino de Deus, tudo vem de Deus. Tudo vem dele.
Aquilo que nós fazemos é segundo a vontade dele. Ah, mas isso é difícil de entrar na mente das pessoas hoje, porque as pessoas vivem no mundo, e o mundo fala outra coisa, o mundo jaz do maligno. E o que ele faz? Ele mata, ele rouba, ele destrói, ele rouba toda a sua mente, todos os seus pensamentos, conforme rouba a tua fé, não te deixa conhecer o reino de Deus. Olha mais uma coisa, Lucas 16:16. As pessoas não se interessam pelo Evangelho por causa que precisam se esforçar para passar por essa porta. Ah, mas é só chegar, bater na porta? Não, você tem que se esforçar. Olha aqui que Jesus falou. A lei e os profetas profetizaram até João. Então, os profetas e a lei, né, que se cumpria do molde do Antigo Testamento, foi até João Batista. Os profetas que agiam, falavam daquela maneira, Deus falava diretamente com os profetas, continuam. Porém, o último profeta que nós podemos ver como era no Velho Testamento foi João Batista. Ele anunciava, Deus falava diretamente com ele. Nós caímos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falava de várias maneiras aos nossos pais através dos profetas, mas hoje eles falam através de Jesus, que é a palavra de Deus. Não existe profecia sem a palavra de Deus. Pode vir um profeta, que Deus me mostrou, que Deus não sei o que. Amém. Onde está escrito? Agora tem que ter Jesus. Tem que ter a confirmação. Mas Deus falou, Deus está... Aonde está escrito que Deus está falando? Tem que ter Jesus, tem que ter, Ele é a porta. Você não entra no reino de Deus, você não recebe nada do reino de Deus, se você não entrar pela porta. E aqui diz, em Lucas 16:16, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, bom, ele marcou um tempo, desse tempo em diante estão sendo pregadas boas novas, o Evangelho. Mas Evangelho de quem, irmãos? Do reino de Deus. Boas notícias, Evangelho é boa notícia, mas o Evangelho que estão pregando é do reino ou é o Evangelho das boas notícias? Agora você está salvo, agora você já é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, você está curado, você vai ser curado, porque Deus vai te curar, porque Deus aqui nesta igreja, você vai pegar a rosa milagrosa, você vai pegar a água milagrosa e você vai ser curado. Tem gente dando volta em Jericó, até as muralhas de Jericó já caíram. Já faz tempo que caiu a muralha. E tem gente dando volta em volta de muralhas ainda. As pessoas não entendem essas coisas. O reino de Deus não tem essas coisas. E o Senhor diz que agora é pregado. Só que todos tentam forçar a sua entrada nele. Não é fácil. Tem que se esforçar para entrar no reino de Deus. Não é apenas aceitar Jesus como seu único Salvador, você já entrou no reino de Deus. Não. Agora você prega força. Pega uma outra tradução, faz favor. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Que é anunciado, irmãos? O reino de... Não é bênção, é reino. E todo homem emprega força para entrar nele. Não é assim, a força, a porta que... Jesus é a porta, sim ou não? Mas a porta é o quê? Estreita. Não é larga. E não teve reforma nessa porta. Essa porta continua sendo estreita. Vamos mais. Mas se eles souberem o que irão encontrar depois da porta, é isso que nós temos que apresentar para as pessoas. Tudo bem, existe a porta é estreita. Por que ela é estreita? Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Temos que andar em santidade. Porém, se você conseguir entrar por essa porta, você não precisa mais se preocupar com coisa alguma. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Basta você fazer a tua parte. Então eu vou ficar em casa, não preciso trabalhar mais. Não, não vai faltar trabalho para você. Não vai faltar dinheiro para você. Mas se você não quiser trabalhar, vai faltar dinheiro. Não vai faltar cliente para você. Não vai faltar saúde para você. Não vai faltar nada para você, porque todas as coisas
vos serão acrescentadas. Ah, mas não vou ter problema nenhum. Vai sim. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas lembre-se, eu venci todos. Mesmo eu participando do reino de Deus, Ele me deu garantia de receber o que eu preciso. Porém, Ele não me deu garantia que eu não ia ter problema. Ele falou, você vai ter problema. Nós vamos enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar o inimigo. Existe uma guerra espiritual onde o inimigo não quer que você conheça o reino de Deus. Eles vão enfrentar... irmãos, o diabo enfrentou Jesus. Foi lá no deserto enfrentar Jesus. Não vai tentar enfrentar a gente. Ah, mas agora eu sou do reino de Deus. O reino de Deus diz respeito à provisão. Você terá a condição, mas as suas lutas continuarão. Não vão cessar lutas, mas você poderá ter tudo. Você vai sobreviver nesse mundo sem problema nenhum, porém você vai ter problemas sim, porque no mundo tereis aflições. E eu, Jesus, venci todas elas. As pessoas não querem Jesus, querem bens, vida boa. Agora, quem não trocaria por um reino que lhes dá todos esses bens? Quem não... Será que ninguém falou, puxa, você quer carro novo, você quer isso, você quer saúde, você quer família abençoada? Sim, então, é só entrar no reino de Deus. Você não trocaria todas as coisas que você tem para ter tudo aquilo que o reino de Deus te dá? A maioria ia querer. Olha o que diz Mateus 13:44. Olha o que Jesus diz. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Presta atenção. Se você sabe que lá no terreno da tua casa, na sua chácara, tem uma pepita de ouro que vale trilhões, e ninguém sabe. O que você vai fazer? Você vai vender, ou do vizinho, vamos assim dizer, aquele terreno vale 500 mil reais. Aí você fala assim, olha, eu te dou 1 milhão nesse terreno. O cara vai vender rapidinho. Mas para você comprar 1 milhão, você tem que vender tudo que você tem, para comprar aquele... Você está vendo o ouro lá de baixo? Mas você ficou sabendo que tem ouro. Você está vendo o reino de Deus? Mas você está sabendo que o reino de Deus te dá todas as coisas. O que você é capaz de fazer para ter aquele terreno que vocês falaram para você que tem ouro lá embaixo? Você é capaz de vender tudo que você tem para comprar aquilo lá. Você é capaz de deixar esse mundo para entrar no reino de Deus? Você é capaz de vender todas as coisas do mundo, né? Vender, que eu digo, entregar a sua vida, tirar a sua vida do mundo, para os prazeres do mundo, para viver nesse reino? Olha o próximo versículo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então veja, irmãos, Jesus falou que tem um preço. O preço que você paga é muito longe perto do que você vai ganhar. Às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu não vou dar o dízimo na igreja, eu não vou dar oferta, né, para o reino de Deus. Não é para a igreja, né, irmãos? A gente mantém aqui, mas precisamos manter a toda a estrutura, né? Então, nós mantemos através, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Você acha, às vezes a pessoa acha, poxa, 10% do que eu tenho, então é muito dinheiro, mas perto daquilo que você vai ganhar, perto daquilo que você vai ter, perto daquilo que Deus vai te entregar. Aqui mesmo na igreja, pode ver a vida de todos aqui da igreja, depois que passaram a ser dizimistas, como prosperaram. Empresas foram abertas, pessoas que não chegaram aqui e nem tinham salário, hoje está comprando coisa, está vivendo, está multiplicando, está comprando terreno, e não faz muito tempo, uma coisa de 4, 5, 6 anos. Mas às vezes parece que tudo isso vale muito. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? O amor ao dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz. E por isso muitos desviaram da fé. A fé vem por dar. Irmão, isso que você dá na igreja, no reino de Deus, é muito, mas é infinitamente maior do que você está dando. Agora,
você está dando de que forma? Você está dando por amor ou você está dando por interesse? Está querendo comprar? Não, o reino de Deus não se compra nada, é tudo gratuito. Nós só obedecemos a palavra dele. Lucas 22, versículo 29. O Senhor nos prometeu um reino. Olha isso aqui, irmãos. Jesus não prometeu bênçãos para a gente. E você vê por aí as pessoas atrás. Vem aqui receber a bênção. Vem aqui receber a cura. Eu designo a vocês um reino. Assim como meu Pai designou a mim. Eu entrego a vocês um reino. Assim como Deus me deu um reino. Olha o próximo versículo. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, para que você possa um dia estar lá com ele também. Mas o que ele está dando para nós, ele não está prometendo bênção. Volta lá. Ele falou, olha, não estou falando para vocês que vocês serão abençoados. Eu apenas vim aqui fazer a propaganda do reino. Eu estou entregando a vocês aquilo que o meu Pai me entregou. O meu Pai me entregou o reino dele. E o poder está no nome de Jesus. Todo o poder desse reino foi dado ao nome de Jesus. No céu, na terra, debaixo da terra, todo joelho tem que se dobrar. E Jesus passou esse nome para nós, sim ou não? E ele falou que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu. Nós temos o reino. E ele falou à igreja, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja é quando o povo de Deus está unido, mas no mesmo propósito do reino. Agora, quando a igreja ela sai do propósito do reino, ela fica vulnerável ao diabo. E por isso que o diabo está entrando dentro das igrejas. E eu falo que nas maiorias, nas grandes, né? Eu vou falar porque isso aqui é público. Nós vimos aí alguns dias atrás um líder de uma igreja, vou falar o nome porque você entra na internet, né? O Abner Ferreira foi fazer uma aliança com o Papa lá no Vaticano. E ele é da Assembleia de Deus Madureira. Amém? Agora, o que uma igreja que se diz evangélica está fazendo união com uma pessoa, né? Não estou aqui criticando, mas a nossa visão não tem união. Não existe uma união dessa. Porque o propósito deles são outros. Nós os respeitamos, porque é a religião deles, temos que respeitar todas. Mas Jesus falou, olha, nós precisamos, eles vivem o reino aqui na terra, né? Eles vivem em palacetes, vivem aqui na terra. Agora, não vive o reino de Deus no céu. Tem muita coisa. Não podemos crer a religião ecumênica, que vai vir, o anticristo já está começando, vocês estão vendo aí. Irmão, existem umas coisas muito, muito profundas que não dá para falar hoje, que isso já está acordado há muitos anos, desde 1974, aqui no Brasil, alguns segmentos já têm um acordo com a globalização, com os Illuminatis, maçonaria, tudo isso daí já está envolvido. Tanto é que a maçonaria já entrou dentro da igreja. A grande liderança hoje, eles não falam, saem fora, já estão envolvidos nessas coisas aí, né? E quem for atrás dessas coisas vai entender o que eu estou falando. Não estou aqui criticando, mas não existe isso para aqueles que estão no reino. Por que eles buscam isso? Porque eles querem governo, eles querem poder. Mas para quê, se o reino de Deus me dá tudo o que eu preciso? Por que eu quero poder, governo aqui neste mundo? Se eu quero governar é lá no reino. Eu quero ter uma posição graduada no reino de Deus. E para isso eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me disse. A palavra do Senhor diz que Ele nos mandou como embaixadores do reino. Então eu venho aqui fazer propaganda. O que um embaixador faz lá no outro país? Ele vai lá fazer propaganda do país dele. E nós aqui também temos que fazer propaganda do reino de Deus. Só que tem um preço. Vocês acham que os outros países vêm aqui no Brasil, né? Vem aqui no Brasil e compra coisa que ele... Não, tem que pagar o preço. E assim por diante. Voltando aqui. Entrando então no reino. Agora que nós vamos entrar no reino. Rapidinho agora. Mateus 18:3. Como que eu entro então no reino de Deus? Eu já sei que o reino de Deus é importante, eu sei que eu tenho que buscar o reino de Deus, eu sei que todas as coisas para mim vêm do reino de Deus.
E eu não posso ficar sossegado? Pode ficar sossegado. É a mesma coisa quando você compra um plano médico. E não é bem assim, mas eu vou te dar uma... Você vai lá, compra um plano médico. Olha, depois de um ano você tem direito a isso. Você compra um seguro do carro. Olha, se o carro bater, você tem isso. Se você roubar, tem isso. Se pegar fogo, tem isso. Você tem direito a isso. Indenização disso. Posso ficar sossegado? Pode ficar sossegado. Assim é o reino de Deus. E o que o reino de Deus nos promete? Todas as coisas que eu precisar. E como que eu faço para entrar nele? Mateus 18:3. E disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam, primeiro tem que se converter. O que é conversão, irmãos? Eu tinha uma conduta, e eu paro de ter aquela conduta e me converto para outra conduta. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, nós tínhamos carro a gasolina, aí saiu o etanol. E muitos faziam o quê? Ia lá e convertia o carro a gasolina a álcool. Ou seja, a partir daquele momento ele não anda mais a gasolina, ele vai andar a álcool. Hoje, a tecnologia já faz isso. Você quer pôr álcool, anda com álcool, quer pôr gasolina. Então, o próprio dispositivo que tem lá no carro converte o teu carro automaticamente para gasolina ou para álcool. Amém? Então, a primeira coisa que o Senhor disse, converter é o quê? Você vai sair do mundo e vai viver conforme o reino de Deus. Você vai deixar as regras do mundo, a natureza do mundo, a influência do mundo, né? Todo o conhecimento das coisas do mundo e começa a andar conforme o conhecimento do reino de Deus. E assim você se converte. Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Veja só, você tem que se converter e se tornar como uma criança. E se é como uma criança, não é difícil. Que criança é ingênua, né? Como eu disse. Criança, ela não tem maldade. A criança, ela crê naquilo que o pai fala e acredita e faz. Né? Eu estava aqui pregando quarta-feira a respeito de crianças, né? De filho, de criação de filho, falando sobre rebelião. Irmãos, toda criança rebelde está sendo influenciada por um demônio. Não existe criança rebelde. Você vai no psicólogo e diz que é superativo, né? Não, é crianças que estão sendo influenciadas por demônios por causa do pecado dos pais e por causa de iniquidade. E por falta de educação dos pais também. Não colocam limites. Não existe, Deus não criou nenhuma criança rebelde. E toda essa rebelião vai repercutir lá na frente em desobediência. Não vai obedecer pai, não vai obedecer mãe, não vai obedecer pastor, não vai obedecer Deus. Não adianta você trazer sua criancinha desde bebê na igreja, né? Achando que eles estão lá no fundo agora estudando, fazendo um trabalho muito bonito, espiritual. Lá no fundo hoje tem uma turma que está fazendo um trabalho espiritual. Os pequenininhos estão fazendo um trabalho teológico, que a gente de ensinamento. Agora, não adianta nada disso se em casa você não é sacerdote, se a tua casa não é uma igreja. A primeira igreja que você tem que buscar, que você tem que organizar, é a sua casa. A sua família tem que ser uma igreja, a tua casa tem que ser uma igreja. Se ali não tiver estruturado conforme a palavra de Deus, haverá brechas para o inimigo entrar. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Amém? Cuide da sua família. Voltando aqui, só abrir um parênteses aqui, para entender isso aqui. Então, tem que ser como criança. Vamos entender isso? Criança se submete. Tem que se submeter. Se não submete a tua palavra, pelo menos com o chinelo, a vara. Você está entendendo o que eu estou falando? Não pode. Não bate não, mãe, não bate não, pai. Entendeu? Entendeu? Se submete à autoridade. Não precisaria da vara, mas a Bíblia diz, se precisar, não é errado. Né? Não é errado. Mas tem um tempo, período, só não é para espancar, só para alertar, só para colocar um certo respeito. Né? Criança se submete.
elas seguem tudo que vem. Crianças seguem tudo que vem, irmãos. Vocês já viram eu já vi isso passa direto na internet. Irmãos, os caras que sequestram crianças, eles vêm com um cachorrinho, fala, conversa, e a criança, vamos lá, ó, vamos levar o cachorrinho lá para comer um negócio, a criança entra no carro e vai embora. E os pais não sabem. Irmãos, o mês de outubro é um mês que desaparece muitas crianças no mundo. Por causa do quê? Não vou falar diretamente, por causa de Halloween. Então tome muito cuidado, procure saber. O que é Halloween? É um aniversário de Lúcifer. E ele gosta, Moloque, né? Para o que Moloque gosta? Preste muita atenção nisso. Isso está acontecendo. Você pode ligar a internet, todo dia tem gente desaparecida. No Brasil, estima-se que, por ano, desaparece em torno de 90 mil pessoas, e a maioria delas, crianças. Existem sacrifícios, sim, está na Bíblia e sempre haverá. Amém? Então, pode ter certeza. Cuidado. Outra coisa, ela brinca, se aparecer uma criança, veja, criança que eu estou falando é criancinha, viu? Se aparecer uma cobra, ela brinca com a cobra. Ela tem medo da cobra? Ela não sabe o que é medo. Tudo que vier para ela, se vier o fogo lá, tiver uma panela fervendo, ela vai lá e põe a mão. Ela não tem noção, irmãos. Por isso que o Senhor diz, é confiança plenamente na minha palavra. Entrar no reino de Deus tem que haver uma confiança como uma criança, se converter e ser como uma criança. Ah, eu me converti, mas como que você se converteu? Ah, isso eu não concordo. Ah, isso eu não aceito. Isso eu não sei. Então, mas não está escrito, irmãos? Quando Satanás veio tentar Jesus, Jesus respondeu com o quê? Com a palavra. Está escrito, está escrito. Criança, para Deus é assim. Ah, mas a palavra está escrito assim, assim eu vou obedecer. Tem que perdoar? Tem que perdoar. Tem que orar? Tem que orar. Tem que interceder? Tem que interceder. Tem que dizimar? Tem que dizimar. Tem que batizar? Tem que batizar. Tem que pregar o reino? Tem que pregar o reino. Não se questione o que a palavra de Deus nos manda. E muitos hoje não se convertem porque não são como criança. Vamos lá. Por que ela se aproxima de todo o mal e não tem nem aí? Porque devido à sua inocência. É muito mais fácil você pregar o reino de Deus para uma pessoa do mundo, porque o grande inimigo do reino hoje, irmão, presta atenção, o grande inimigo do reino de Deus aqui na terra hoje é as igrejas evangélicas mundanas, porque elas pregam um outro evangelho que não é o do reino. E você tem uma concorrência muito grande, porque elas são umas estruturas muito grandes, são televisivas, não ensinam as pessoas a conhecer o reino, ensinam as pessoas a viverem bem neste mundo. Ah, mas eu recebi cura. Não, mas eu fui curada disso, mas eu comprei minha empresa. Mas tudo bem, que adianta você ganhar o mundo e perder sua salvação? Os 10 leprosos foram curados, irmãos. Mas quantos foram salvos? Só um. A mulher que tinha fluxo de sangue, ela foi curada pela fé dela. Jesus falou, tua fé te curou. Mas Jesus falou, quem eu curei? Eu senti sair virtude, mas Jesus não a conhecia. E muitos vão chegar lá, mas eu recebi milagre, eu preguei, eu expulsei, eu nunca te conheci, você nunca veio aqui no meu reino, você não vivia segundo o meu reino, você seguia a sua religião. A religião fala de Deus, mas na religião eu posso conseguir bênção? Claro. Irmãos, não se entra no reino de Deus por causa de dons. Pare de correr atrás de dons, de profecias, de profetada. Entre no reino de Deus, que Deus vai falar com você 24 horas. Deus fala comigo quando eu leio a Bíblia. Deus fala comigo quando eu ouço a mensagem. Deus fala comigo quando eu ouço um louvor. Eu não preciso ficar atrás dessas coisas. Você acha que essas mensagens que eu prego vêm da onde? Vem do vento? Claro, a gente lê também, lê a Bíblia para ter um ensinamento, para ter a revelação. A revelação vem da onde? Vem de Deus, vem do Espírito dele. Mas como que isso acontece?
estando no reino de Deus. Ele me chamou para ser pregador e falou, ó, não se preocupe com o que você vai falar. Foi isso que me chamou para ser pastor. Quando ele falou, olha, eu te chamei para ser pregador, as pessoas falavam, você vai ser um pastor. Aí eu falei, mas não, Deus não falou. Ele falou, ó, não se preocupe. Foi um versículo da Bíblia, está na Bíblia. Não se preocupe com o que você vai falar, porque eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Pronto. Falei, agora eu sou pregador do reino e eu vou viver do reino de Deus. Não vou me preocupar com o que eu vou pregar, porque Deus vai colocar a palavra na minha boca. Ele falou, Ele prometeu, eu velo para que minha palavra se cumpra na sua vida. Pronto, vivi. Essa foi a minha promessa. E assim eu vivo até hoje, já faz quase 30 anos, pela palavra do Senhor. Já lemos lá Mateus 19, 16, rapidamente. Qual que é a diferença entre um adulto e uma criança espiritual? Veja, irmãos, não misture adulto humano, estou falando adulto espiritual, e com uma criança espiritual. Nós temos, porque tem criança que, como eu disse aqui, que é rebelde. Com 1 aninho já está batendo na cara da mãe, é rebelde. Isso não é padrão, reino. Uma criança, antigamente, jamais. Mano, a criança abriu o olho depois de não sei quantas semanas. Parecia que eles... Hoje não, já nasce com o olho aberto, já quer bater, já aponta o dedo no dedo do médico. E já está assim, desse jeito. Já, cadê meu celular? Cadê meu celular? A criança já nasce desse jeito. Antigamente a gente era bobinha, as crianças eram, né? Não eram porque os pais eram assim. Vocês acham que essa evolução do mundo trouxe coisas boas? Não. Saiu a simplicidade e virou esse inferno que hoje é tecnológico aí. As pessoas não conseguem mais viver sem esse mundo. E criança espiritual é uma diferença. Então veja aqui, a criança obedece, o adulto quer barganhar. Quando você vê uma criança que quer barganhar com você, uma criança que quer fazer as coisas do jeito dela, não do seu. Então, essa não é criança do reino de Deus. Não é esse tipo de criança. O tipo de criança que Deus quer que nós comparemos é aquela criança que obedece. Agora, o adulto, ele quer sempre barganhar alguma coisa. A criança, não. A criança se submete à autoridade. Olha o que diz aqui. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna, ou seja, para o reino? Respondeu Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Vamos até 24. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, isso é verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o rico, ele tem o quê? O Deus dele, o dinheiro. O dinheiro compra tudo deste mundo. Para que buscar Deus, se eu já tenho tudo que eu preciso neste mundo? As pessoas que estão buscando Deus, porque estão precisando. Amém? Irmãos, há dois tipos de riqueza. Aquela que você obtém através do reino e aquela que você obtém através do mundo, dos seus esforços. Mas a riqueza do mundo, ela é uma riqueza passageira. Ela pode, daí 1, 2 gerações, não existir mais. Agora, a riqueza que vem do reino de Deus, ela vai passar de geração em geração e nunca é destruída. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? Então, vamos lá. Mateus 19, 23 aí. Versículo 23. Na verdade, Jesus está dizendo, em desfrutar do reino. Porque no reino de Deus, o dono
ele é dono de tudo. No reino de Deus, ele é dono de tudo. Temos que deixar a mentalidade de posse. Presta atenção nisso. Irmão, veja, por que o jovem não quis vender? Porque ele achava que ele era dono daquilo lá. Você não tem nada neste mundo. Tua casa não é sua, teu carro não é teu, tua empresa não é sua, tua roupa não é sua. Tudo é de Deus. Tudo é dele. Ele criou todas as coisas. Não, mas eu trabalhei, eu sou dono disso, está no meu nome, está registrado. Amém. Você vai levar o quê para o céu? No reino de Deus, nós não somos donos de nada. A primeira coisa que você tem que entender. Então, se roubar o teu carro, não fica triste. Mas por quê? Porque não roubou nada que é seu. É de Deus. E se roubou, teve alguma permissão espiritual sua. Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Você não perdeu nada, porque você não tem nada. Nu você veio e não vai levar nada também. E vai voltar nu também. Os bichos vão comer tudo, irmãos. Você não vai levar nada deste mundo. Caixão não tem gaveta. Tira essa mentalidade que você é dono. No reino de Deus nós não podemos, para você entrar no reino de Deus, você não pode ser dono de nada. Tudo pertence a Ele. Tudo é de Deus. Por isso que Jesus falou, por isso que o rico não entra, porque ele acha que ele é dono. Ele comprou, ele teve dinheiro. Claro, tem os seus méritos, trabalhou, tudo bem. Mas você não pode ter essa fé, esse entendimento que você é dono de alguma coisa. Tudo que você conseguiu foi pela sua fé, pelo seu trabalho, pelo teu esforço. Sim, porém foi Deus que te deu. Veio dele, ele criou todas as coisas. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. O que Deus quer agora? Às vezes você adquiriu todos os bens primeiramente. Agora você já tem a salvação? Ele queria ser salvo, o jovem rico. Queria ir para o céu. Ele já cumpriu os mandamentos porque ele era um judeu. Mas ele falou assim, mas isso não é suficiente. Você não pode adorar Mamon. Você não pode achar que você é dono de alguma coisa. Porque no reino de Deus eu sou dono de tudo. O rei é dono de tudo. Isso é um princípio de rei. Os súditos recebem tudo do rei e não são donos de nada. Mateus 23, 13. A religião impede as pessoas de desfrutar o reino. Por quê? Porque a religião quer substituir o reino de Deus. A religião, ela lhe impede porque ela quer substituir o reino de Deus. Olha isso aqui, Jesus falando. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. São os religiosos esses. Vocês mesmos não entram, eles não vão entrar. E nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então veja, irmãos, os religiosos, os líderes religiosos, eles não vão entrar no reino de Deus e não ensinam as pessoas a entrarem no reino de Deus. Vocês, por isso que ele falava hipócrita, raça de víbora, filho do capeta, filho do diabo, porque vocês não deixam. A religião quer substituir o reino de Deus. Religião quer fazer você religar a Deus, religião, religar. E a religião não fala do reino, irmãos. A religião, no máximo, fala de evangelho, fala de Jesus, fala do Espírito Santo. Você pode ter todos os dons do Espírito Santo, isso não quer dizer que você é salvo. Não são seus dons que vão levar você para Deus. O que vai levar você para Deus é santidade e viver do reino. Quem conhecer o reino vai viver no reino. E se você não se converter e não ser como uma criança, ele disse que nunca você entrará no reino de Deus. Não sou eu, é a palavra de Deus. E eu tenho que aceitar. Eu não posso questionar uma coisa. Será que realmente eu nasci de novo? Será que realmente eu vivo do reino de Deus? Por que eu estou preocupado com essas coisas? Por que eu estou ansioso? Não fiquei ansioso por coisa alguma. E nós ficamos. As pessoas ficam. Porque esquecem do reino. Quando você ficar desse jeito, é a velha criatura querendo voltar. Amarra isso daí e volta para o reino. Não, vou ficar sossegado porque o meu rei está vendo. Eu já sei de tudo que está passando na sua vida. Deus conhece o teu pensamento. Deus conhece o teu coração. Quando você começar a ficar desse jeito, amarra isso. Amarra esse medo. Amarra essa ansiedade. Amarra tudo isso daí, está amarrado. Isso é um espírito que está trazendo, vindo até você para te tirar do reino de Deus. Porque a partir do momento que eu me preocupo, eu fico ansioso, fico com medo, eu não estou mais tendo fé no rei.
eu estou tendo fé em mim, naquilo que eu acho que posso ou não. Estou terminando, irmãos. O processo para ser cidadão do reino de Deus. Eu tenho que ser cidadão agora. Reino, tem um reino, cidadão. João 3, de 1 a 8. Olha isso aqui. João 3, de 1 a 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, religioso. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Presta atenção. Nicodemos, que chamou a atenção dele, era o quê? Os sinais, as maravilhas que Jesus fazia, cura. Ninguém pode fazer isso se não tiver Deus na vida. Ele falou: eu quero esse Deus, eu quero esse reino. E muitos acham que quando você expulsa demônio, você tem o reino de Deus. Não é. Porque a Bíblia diz que quando muitos vão chegar lá expulsando demônio, curando enfermos, né? Fazendo maravilhas, tudo vem do reino. Sim, tudo vem do reino. Mas não quer dizer que você é do reino. Deus jamais vai impedir o seu dom. Os dons são irrevogáveis. Todos nós nascemos com um dom e um talento. Dom espiritual e talento profissional. Todo mundo tem um talento. Ninguém foi jogado neste mundo sem um talento, sem um dom. Você tem um dom espiritual e você tem um talento para que você possa viver neste mundo, comer e viver, cuidar da sua família. Agora, isso não quer dizer que você pertence ao reino. Olha o que Jesus vai falar aqui. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, isso aqui é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais um. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, isso aqui é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mais um, vai até o 8. O que nasce da carne é carne. Todo mundo nasceu da carne como ser humano. Mas o que nasce do Espírito de Deus é Espírito. Lembre, irmãos, que nós estávamos mortos, nosso espírito estava morto. Se o meu espírito se unir com o Espírito de Deus, nos tornaremos um só. A partir do momento que você nasce de novo, Deus começa a falar com você. Deus fala, porque você uniu o teu espírito com o espírito dele. Voltando. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. Irmãos, toda pessoa que nasceu de novo, ela vive pela fé. Então, volta lá no versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: diga a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus. Essa palavra ver, no original grego, quer dizer experimentar, quer dizer compreender. Ninguém pode compreender e experimentar o reino de Deus se não nascer de novo. Mas tem que nascer da água, que é o batismo, mas tem que nascer também do Espírito, que é o Espírito Santo. Agora, como que é o Espírito Santo? Processo, eu vou ler e termino. O processo começa. Nascer de novo no reino de Deus não existe. Presta atenção. No reino de Deus não existem imigrantes. Imigrantes ilegais. Aqui no Brasil tem imigrantes ilegais? Tem. Nos Estados Unidos tem. No reino de Deus, todos têm que estar de acordo com a lei. Você nunca vai entrar no reino de Deus se você não estiver de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Primeira coisa, o processo começa quando nascemos de novo, da água e do Espírito. É o nascimento espiritual. Arrependendo-se dos pecados, primeira coisa. Tem gente que batiza sem se arrepender. Tem gente que vive sem se arrepender do que fez de errado. Segundo, pecado, agora que eu nasci de novo, é morte para mim. Pequei, sei que eu estou morto. Pequei, sei que eu não vou herdar o reino do céu.
Não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. O salário do pecado é morte. Terceiro, Jesus morreu para que nossos pecados fossem perdoados. Ele morreu para que eu pudesse ser perdoado. Então o que eu faço? Quarto, confesse os seus pecados a Deus. Quem aqui não peca? Todos nós. Mas se pecar, temos um advogado, confessa, não vai entrar no céu estando no pecado. Quinto, confesse Cristo como seu Salvador sempre. Confia nele como seu Salvador. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você tem uma outra vida, você se converteu. E você aceitou tudo isso como uma criança, sem questionar. E sem medo. Por quê? Assim como o vento, você não sabe de onde vem. Você até escuta, mas você não vê ele. Assim é aquele que vive do reino. Você não vê o reino, mas você sabe que você está nele. Você não vê o reino, mas você sabe que ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Você não vê o rei, mas você sabe que ele está olhando para você. Você não vê o rei, mas ele sabe aonde você está hoje, o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado. Ninguém vê o reino, mas o reino está em nossas vidas. Isso acontece pela fé, certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Amém? Assim como o vento passa, assim como a gente sabe que ele existe, assim como a gente sente o vento, mas nós não sabemos como ele é. Alguém sabe como é o vento? Alguém sabe de onde está vindo o vento? Você está vindo do norte, está vindo, daqui a pouco está vindo do outro lugar. Você não sabe como se formou aquele vento. Assim também aquele que vive no reino. Não sabe como é. Não sabe como é a cara do rei. Mas nós sabemos de uma coisa, que ele existe. E que ele é dono da nossa vida. E que nós entregamos a nossa vida para viver com ele para todo sempre. Isso é pela fé. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, eu não terei prazer nele. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, muitos desviaram da fé. O dinheiro te traz outro Deus. Você não é dono do teu dinheiro. Você não é dono daquilo que você tem. Você quer entrar no reino de Deus? Tudo pertence ao Senhor. Consagre tudo ao Senhor. Senhor, isso aqui é do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu isso. Não. No reino de Deus, você não é dono de nada. O rei é dono de todas as coisas. Aplauda o Senhor Jesus.